Esta é a mensagem das cartas do tarô para sexta, sábado e domingo, dia 24, 25 e 26 de julho de 2026. Vamos entender quais são as perspectivas do tarô para estes dias. Então, aqui nós começamos pelas finanças, um 3 de ouros, que vai nos incentivar, né? Vai estar nos ali a gente vai estar mais tendenciosos, assim, vamos estar mais inclinados. Esqueci a palavra, gente. Vamos estar mais inclinados a direcionar o dinheiro. Como? Atribuindo cada recurso, sabe? Sabendo distribuir tudo com competência, cada recurso, o que precisa ser feito, o que precisa ser atribuído, né? Por exemplo, de repente alguma reserva financeira ou alguma despesa, alguma aquisição, mas de certa forma sabendo fazer essa distribuição com competência e com organização e até com sustentabilidade, porque aqui a sustentabilidade, no caso que eu quero dizer, é uma coisa que se torna funcional e que realmente funciona, assim, sabe? Que dá certo, por exemplo, você estabelecer uma organização de gastos, investimentos, compras, gastos fixos, gastos variáveis e reserva financeira, enfim, tudo isso, né, que precisa, por exemplo, hobbies, qualquer tipo de questão de saúde, médico, enfim, tudo que precisa ser organizado nas finanças, aqui o 3 de ouros pode nos proporcionar essa facilidade para lidar com isso. E aqui no trabalho nós temos o As de Ouros, que fala sobre alguns talentos que nós podemos fazer de alguma forma render alguma coisa, né? Por exemplo, vamos supor que hoje você esteja trabalhando como eu, há alguns anos que trabalhava como CLT, né? E aí comecei a estudar tarô, a assim, eu não tinha ainda dinheiro para comprar curso, assim, digamos, não tinha para investir, não investi depois trabalhando e conseguindo, né, arrecadar ali uma grana, eu comecei a investir em cursos, mas assim, o que eu fazia, né, na energia do As de Ouros, eu lia livros do PDF que eu achava, eu pesquisava livros para ler, eu comprei alguns livros também, assim, né, ganhei outros livros, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente precisa fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Eu já atendi pessoas assim que às vezes perderam chances incríveis de trabalhar para si mesmo, assim, sabe? Tipo, não no sentido só de empreender, mas de fazer com que os teus próprios talentos se transformem numa renda e talvez até num caminho profissional. Eu já atendi uma pessoa que uma vez ela poderia ter. Eu lembro que era tipo assim, as cartas mostravam um caminho que era muito, muito simples. Que a pessoa ia fazer pizza de forma, assim, sabe? Ia fazer bolos, ia vender assim, né? Sanduíche, bolo e pizza, assim, assado, enfim. E isso é uma coisa muito fácil, porque, tipo, é uma coisa que você faz. Às vezes a gente tem tudo isso em casa, tem a forma ali, né? Tem potes, enfim, tem né? O que acontece pode fazer com coisas que às vezes para começar você faz com o que você tem. E eu lembro que essa pessoa que eu atendi, ela podia fazer isso, só que ela não queria. Ela queria já ter grandes volumes de equipamento, ela queria já ter fogões industriais, ela já queria ter freezers e tal. E, claro, obviamente que com o tempo, com demanda, com evolução né, conforme vai crescendo o negócio, eu acredito que tudo isso acompanha também. Mas o As de Ouros, ele lembra o seguinte, né, que nem assim, eu não esperei o momento certo para fazer um curso, para investir num curso, não, eu fui estudando com o que eu tinha, pesquisando, anotando coisas, entendeu? Com os recursos que eu tinha. A mesma coisa essa pessoa que tinha ali recursos para fazer e não, eu lembro especificamente, gente, porque foi uma pessoa que até hoje está trabalhando como CLT, não não, sabe, não teve, não conseguiu ainda dinheiro o suficiente que ela queria para fazer aquele grande investimento numa cozinha e tal. E também não conseguiu fazer nada ainda. Por quê? Porque ela não conseguiu processar que ela poderia
fazer algo com o que ela tinha ali. Não, ela já quer dar um. Né? Tem gente que é assim, gente. Tem gente que não consegue conceber a ideia de dar um passo de cada vez. Que a escada, ela. Para subir, você tem que ser um degrau de cada vez. Porque se você quer dar um passo aqui e outro lá no final da escada, não vai dar certo. Você vai cair, você vai. Não vai dar certo. Sabe? Claro que eu acredito que às vezes a gente pode ter sim uma ascensão, assim, que pode acontecer por N fatores, mas na maioria das vezes existe um ritmo para as coisas até que, tipo assim, que não é linear, sabe? Ele vai um pouco, assim, avança, daqui a pouco ele dá uma estagnada, depois ele avança um pouco, depois dá uma. E vai indo assim, sabe? Vai indo. Então, as de ouros vem lembrar você que está ouvindo essa mensagem, que sabe fazer um cabelo, uma escova de cabelo, sabe fazer unha, sabe cozinhar, sabe fazer algum tipo de serviço. Faz com o que você tem. Faz com o que você tem por enquanto, entende? Faz o seu trabalho com o que você tem, que você pode aí ter surpresas positivas, sabe? Então, os caminhos estão abertos, o As de Ouros mostra, mas você precisa manifestar num plano material isso. E aqui nas relações nós temos a Rainha de Ouros, que fala sobre uma segurança, uma sensação de proteção, de responsabilidade, de cuidado, não somente com nós, mas com as pessoas ao nosso redor também, de confiança, principalmente, inclusive, de nos sentirmos confiáveis e talvez ter alguém que a gente pode confiar também, né? E a gente pode ser essa pessoa também, né, de confiança, no caso. E na saúde e na espiritualidade, nós temos o Arcano 13. E ele vai falar sobre alguns hábitos que a gente talvez precisa substituir, abandonar alguns hábitos e substituir alguns comportamentos prejudiciais por algo que seja mais favorável e menos destrutivo, que seja mais construtivo, assim, nesse sentido, né? Que não funciona mais, coisas que você sabe que não funcionam mais e você às vezes está insistindo ali, sabe, a troco de nada. Então pensa bem que tem alguma coisa aí que pode ser modificada e feito de outro jeito. Aqui no conselho nós temos o 10 de bastos, que fala sobre nós insistirmos no que exige dedicação, disciplina, porque quando o nosso objetivo está claro, assim, está bem colocado, essa vai ser a nossa razão para seguir em frente, sabe? A gente vai ter razão para seguir em frente. E também aquela questão de continuar como a gente pode, da forma que a gente consegue, certo? E lembrando você, claro, que essa é uma tiragem coletiva, é uma mensagem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente com alguma questão mais pontual. E para você fazer uma leitura particular é só entrar no link que tem aqui embaixo, na descrição, aqui na legenda, para a gente poder conversar, para eu conseguir entender como eu vou poder te ajudar. Eu aceito pagamento em Pix, em boleto, transferência, IBAN, PayPal e também no cartão de crédito com ali com o link, via o link, né? Então entre em contato comigo se você tiver alguma dúvida pra gente fazer, certo? Uma leitura mais específica. E não esquece de deixar o seu like aqui, de seguir, deixar um comentário para me ajudar também com o engajamento, deixar aqui, né, o seu like e compartilhar com alguém se foi útil para você também. Agradeço sua companhia, desejo um ótimo final de semana, fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.